Que prazer enorme, né? Hoje é um dia especial. Essa é uma live especial com Luiz Caetano, que lançou o seu livro. Olha, gente, fantástico aqui, ó. Olha o livro aqui, uma imagem sensacional, né? E a gente vai estar falando aqui sobre uma vida de desafios, conquistas e sucessos. É a vida do Luiz Caetano, um dos maiores especialistas em moinhos de trigo, farinhas de trigo, e toda uma vivência aí com misturas, pré-misturas. E o Caetano já está conosco aqui no estúdio da TV Panificação Brasileira. Nós vamos trazê-lo, porque o assunto aqui hoje é o livro, é essa beleza de registros. Vamos lá, então, com Caetano. Caetano, prazer ter você aqui conosco. Prazer também, bom dia a todos, tá certo? E um bom ano para todos aí, porque temos novos desafios este ano. E, se Deus quiser, vamos vencer todos. Pois é, e com a sua história, que começa lá falando de desafios, né? Uma vida de desafios no livro, quer dizer, você já vai trazendo bem em linha com o que a gente está na vida de quem trabalha no setor de panificação, de quem trabalha com alimentos, como você, desafios, né? Também conquistas, também sucesso. E a gente vai falar desse seu livro recém-lançado. E a primeiro ponto que eu queria abordar com você, eu que também adoro essa questão de registro de livros, né? De fazer livros, de produzir livros, a pergunta que eu tenho para você é assim, por que essa sua decisão de escrever um livro? Bem, primeiro motivo que eu diria foi quando eu trabalhei ainda no Grupo Matarazzo, que era o diretor-geral, que vinha oriundo dos moinhos de trigo da Bung, e eu trabalhei com eles há alguns anos, e depois fui para a Bung, e passou os anos, e um determinado tempo lá, ele ligou para mim e perguntou qual era o meu endereço, porque ele ia mandar o livro que ele escreveu da vida. E o livro dele, primeiramente, ele escreveu para os amigos dele da Alemanha. E o pessoal disse para ele que ele tinha que escrever em português e mandar para os amigos. Então, vamos ver. Esse é o primeiro registro. Um segundo registro é do Elcio Alves, lá, que trabalha no Moinho Buais eu vou passar o tempo, né? E ele também escreveu os livros, e ele sabia que eu tinha essa vontade, e ele incentivou muito, e até que eu resolvi escrever. Porque, como dizem, né? Você na vida tem que escrever um livro, plantar uma árvore. Então, tudo isso eu já fiz. Então, agora o livro é mais como uma gravação do que aconteceu para a vida, e é um livro que eu enviei para os amigos e que ficou registrado dentro da família também. Que legal. E assim, né, você já essa pincelada que você dá aí, Caetano, você já vai falando de nomes de pessoas importantes que estiveram na sua vida e também tiveram no setor, né, no setor de moinhos, setor de farinhas, e vai falando também, por exemplo, você falou do Matarazzo, quer dizer, o grande império dos Matarazzo, seja em qual período for, né, porque teve também o declínio deles, mas foi o grande império, e vale a pena, inclusive, quem tem interesse em história, ler sobre a história dos Matarazzo, porque é fantástico. Você teve a honra de viver um pedaço disso, né, Caetano? E trabalhei na primeira fábrica deles, porque o moinho foi inaugurado em 1900, era a primeira indústria do Matarazzo, porque eles estavam vindo do comércio. Olha que fantástico, né? E isso tudo é muito importante. A gente que trabalha, criamos um Museu da Panificação Brasileira, a gente sempre estamos preocupados em registrar, em manter essa memória. E quando você faz um livro como esse seu, que inclusive parabenizamos aqui já algumas vezes com você sobre essa sua iniciativa, e é muito importante porque essas são pepitas, né? São pedaços da história que vão ficando, e aqueles que são pesquisadores, aqueles que têm interesse, vão saber
de histórias, de pedaços ali, para montar o grande xadrez da história do setor. Então, é fantástico, e você é parte disso, parte viva desse setor. Né? Agora, Caetano, eu tenho uma outra, eu fiz minha colinha aqui, né? Fiz minha Tá colinha. certo. Lembrando os velhos tempos de escola, né? Para ter a colinha lá, vamos puxar. Você, lá no seu livro, né? Nós estamos tentando indo da capa, seguindo aí uma sequência do próprio livro, você vai citando aí nomes, no seu agradecimento, vários nomes. Né? Pessoas, inclusive, que eu também convivi, eu tive o prazer, mas assim, você cita vários nomes aí importantíssimos, gente que vale a pena realmente, pela relevância deles em termos do que é acrescentado por o setor, estarem registrados aí nesse agradecimento. Agora, além da relevância deles dentro do setor de moagem, de farinhas, o que você pode falar dessas pessoas que você colocou lá no agradecimento, não só do lado empresarial, mas do lado humano também delas? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que não está no livro. Foi logo que eu fui trabalhar na Bung. Eu fui trabalhar no Moinho de Santos, e lá tinha uma tradicional festa junina. E era na praia. E era meio um caos lá, porque sempre tinha invasor, essas coisas, mas, de uma forma geral, era controlado. E foi nessa oportunidade da festa na praia que eu acabei conhecendo o board do Moinho Santista. Entre ele, um que você conhece, né, e que muitas pessoas do setor talvez tenham ouvido falar, foi o Fausto Gragnoli, que era hoje chama CEO, né? Mas ele era o gerente geral, era o nome dado à época ao que liderava todo o setor de alimentos do grupo, né? E nessa festa eu conheci alguns outros que estão também citados no livro. Só que o que me chamou a atenção e que eu fiz um comentário à minha esposa foi: a fila do carrinho da pipoca devia ter uns 100 quase na fila. E o CEO, o grande e poderoso, entrou na fila. E aí uma das funcionárias de Santos, que eu conhecia, falou assim: não, pode deixar que eu vou lá pegar a pipoca para você. Ele falou: deixa eu ficar na fila. Que legal. Então, aí foi aí que eu comentei com a minha esposa: acho que nós estamos no lugar certo, porque as pessoas se respeitam. Que legal. E, Caetano, só para quem não é muito da área, né, tá aqui, vai nos acompanhando aqui nessa leitura do seu livro, é bom lembrar que os moinhos de trigo eram grandes empresas, tinham lobistas em Brasília, tinha toda uma coisa pomposa, né? Quer dizer, eram essas personalidades eram pessoas, como você falou, a posição altíssima dentro da empresa e nas cidades também. Sim. Então, assim, era de motorista, moravam super bem. Então, quando o Fausto vai e se posiciona dessa jeito, você realmente, isso impactou você, né? Isso é muito legal, né? Isso é muito, muito humano, dentro de um moinho que era um gigante. Olha a quantidade de funcionários que tinham naquela época, né? Sim. Santos tinha aproximadamente 850 funcionários, entre o pessoal do moinho, a fábrica de gelatina, que era a Gelatina Santista e Sol, e também o bolo. E foi muito tradicional o bolo Santista e Sol também no mercado. É verdade, verdade. Tem outros nomes que você pode também lembrar, tanto no lado de negócios, de ousadia de lançar produtos, ou mesmo humano, né? Eu acho que você citou um exemplo. Por exemplo, o Maurício Sandri, hoje, que é da Eurogerm, o pai dele era o desenvolvimento de produtos do Grupo Santista, né? E trabalhei com outros também. É que, se for começar a enumerar, mas tem aí uma série de pessoas que passaram pela minha mão, né? Ou que iniciaram depois que eu já tinha carreira, que hoje, graças a Deus, eu vejo que alguns deles que passaram estão em relevância.
Por exemplo, como o Nicomedes, que hoje é o gerente de engenharia e projetos do Grupo Bund, né? O César, que hoje trabalha no Celme. E vai por aí. Se eu começar a É citar, muito com legal isso. certeza eu vou esquecer, né? Então, Aham. por isso que eu citei no livro os dirigentes, mas que todos que não foram citados se sintam homenageados, tá Que certo? legal, que legal isso. Porque não dá para citar todo mundo e vai acabar esquecendo de alguém. E isso é muito legal, Caetano, porque a história é feita não só de empresas, de produtos, né, mas é feita de pessoas. Né? Então, essas pessoas, tanto em cargos altos, como pessoas também que estiveram ali aprendendo com você, que conviveram com você, hoje estão estrategicamente aí distribuídas no mercado e repassando esses conhecimentos dentro de um contexto super moderno. Agora, nós vamos dar mais um passo aqui no teu livro, e aí vamos. Nós temos uma sequência, né, que vamos fazer com a leitura do teu livro. Então, eu Tá. queria aqui trabalhar nesse primeiro momento aqui, um pouco o ano lá de 1952, eis que nasce Luiz Essa figura Carlos aqui, Caetano, essa essa figura aqui. figura que veio ao mundo, né? E você veio de uma família de classe média, uma família. Não, não, Como é não. que Eu conta vim um pouco disso aí pra gente? de uma família bem humilde, tá certo? Meu pai era carpinteiro, minha mãe trabalhou um tempo em tecelagem, mas no final ficou do lar, tá certo? Só que meu pai sempre foi muito esforçado e minha mãe também. Então, graças a eles, eu e minha irmã, que já faleceu, tivemos uma educação boa dentro das condições de uma família humilde, tá certo? Mas Nesse campo aprendemos valores, esse era o mais ah, importante. muito legal isso, muito importante. Dentro desse campo da educação, você que é um engenheiro, uma pessoa que viaja para vários países do mundo, vários cursos também fora do Brasil, como é que é um pouco essa trajetória do grupo escolar? Você estudou em escola municipal, escola estadual, ou foi para escolas particulares? Como é que Não, foi? eu posso falar que quando ainda estava iniciando na escola, né, pública, sempre, exceto o curso de engenharia, o restante foi tudo em escola pública. Eu tinha dois sonhos na vida, né? Era ou ser engenheiro eletrônico ou ser piloto de avião, né? Porque eu vi o avião passar dentro daquela Legal. toda a minha pomposidade, né? De pessoa bastante humilde, pobre. Então, eram coisas que eu tinha e ouvia falar da tal da muralha da China. Então, eu imaginava como era a muralha da China. Piloto, não fui. Engenheiro, me formei. E por acaso, num desses tour de empresas, eu acabei indo à China e conheci a muralha da China. Oh, que legal, olha que legal, que legal. E muito importante isso, né, Caetano? Você de uma família mais simples, não sei o grau de estudo dos teus pais, mas você Era tudo basicão e não completo ainda, né? não compara, sempre Aquela tem época, isso, né? aquela Não época era comum isso, né? é bem comum. E você teve a oportunidade de estar estudando em grupo escolar municipal, escola estadual também Pública. pública, né? E daí galgar dentro da engenharia até chegar aonde você chegou. Então, isso é muito, muito importante. Né? Agora, eu vi aqui que você fala dessa simplicidade de vida, né? Que vocês moravam de aluguel, era uma jornada. E você já estava em São Paulo aqui, porque você nasceu em São Sim, Paulo. sim, nós sempre moramos aqui em São Paulo, né? E hoje eu resido na Moca, né, Belo? E nasci na Moca, Belo. Sério, olha aí que legal, cara. Caramba! Então, como a gente brinca aqui na Moca, eu tenho passaporte já desde nascença, porque meus avós, por parte de mãe, moravam aqui já na Moca. Ai, que legal. Olha aí, você já tem mais de 30 anos, né, Caetano, na Então, Moca.
E é legal porque você também viu toda a transformação, inclusive a Moca é uma referência na área de panificação, né? Então, Sim, tá aqui a de Conto, que foi uma das mais antigas de São Paulo. Acho que, se eu não me engano, é a terceira mais antiga, porque a primeira é lá na Praça João Mendes, né? exatamente. Então, essas suas ligações, né? É muito interessante isso, né? Porque vai trazendo esse contexto de sonhos, de estudo e de vencer obstáculos, né? Porque não é fácil também uma vida pensando aí talvez no trabalho do teu pai como carpinteiro, uma Sim. vida que não era uma vida de abundância, era uma vida onde realmente tinha que correr atrás das coisas, né? Isso é muito inspirador, né? Eu acho que o teu livro fala disso, né? Na sequência que nós vamos explorar mais. Caetano, a gente tem aí um pouco mais aí dessa distância, né? Você fala aqui um pouco de distância, de um lote que vocês moravam. Era longe da escola isso? Era. Porque Não, parece assim, é muito fácil quando tudo passa, né, Caetano? Mas para eu que gosto tenha de uma sentir um ideia, pouco. quando a gente deu o primeiro passo do progresso, que saímos do aluguel, lógico que não, nós tínhamos que nos afastar mais ainda, né, do local onde morava. E ali onde nós fomos morar, não tinha ainda transporte público. Então, você andava cerca de 2 quilômetros, entre 2 e 3 quilômetros, para ir pegar um ônibus, tá certo? E foi, eu não me lembro mais o tempo, mas posso seguramente falar que pelo menos um ano transcorreu sem ter o transporte público até ele chegar lá no bairro que a gente morava. Pois é, e quer dizer que ir para a escola não era também, era essa Aí, molezinha. quando eu fui para a escola, já existia o que chamava de grupo escolar, de Grupo escolar. madeira, né? Escola de Aham. madeira ainda, tudo na época, tá certo? Olha que coisa, né? Eu insisto um pouco nisso, porque eu vejo, Caetano, muito essa importância, né, da escola pública estar sendo parte da vida. Eu também estudei em escola pública e eu vejo como isso alimentou o nosso alicerce para a gente chegar aonde chegamos. Então, isso é muito válido. Agora, e fica de lição para muita gente, é a dificuldade, né? A escassez, tudo isso que faz com que a gente vá adquirindo mais garra. E você adquiriu garra porque na próxima edição aqui nós vamos estar falando aí aqui que você chamou de empreender em tempos de incerteza, né? De 1964 a 1972. Mas nós vamos Sim, deixar isso para nosso próximo bate-papo. Então, perfeito. Mesmo fechamos porque aqui. vamos deixar um gancho. Foi nessa época que eu virei tapeceiro. Olha aí, é mais um capítulo aí legal. Tá Valeu, certo? Caetano. Muito bom. Então, Tenho certeza de que vamos ter muita informação importante na leitura, porque eu estou seguindo aqui, o que eu já tenho lido aqui do livro, já li uma vez e agora estou seguindo novamente essa sequência para a gente estar conversando nessas lives aqui que vão estar disponíveis aí para todo mundo acompanhar. Caetano, forte abraço. outro também, obrigado e bom ano para todos novamente. TV Panificação Brasileira, onde você se atualiza sobre panificação, tecnologia, marketing, história e cultura da panificação e confeitaria.